Então tá, pessoal, eu intitulei essa palestra como As Duas Bestas. E tem um subtítulo também, tá? Então, provavelmente eu vou atrapalhar a visão de alguém que está mais desse lado. Se vocês quiserem se concentrar mais aqui, fica à vontade. Só estou dando uma sugestão, porque talvez eu fique aqui na linha de visão de vocês. Eu vou dificultar que vocês acompanhem aqui na tela maior, tá? Então eu intitulei essa palestra como As Duas Bestas e a Relação de quê? Amor e ódio. De amor e ódio. Estou olhando o horário aqui que eu sou muito britânico, eu não gosto de atrasar não. Então estou começando às 10h12. Então vamos lá. Aqui é necessário porque nem todos conhecem certas linguagens da Bíblia. E a gente precisa ter muito cuidado para poder, às vezes, não ferir certos sentimentos, certas compreensões, né? Quando a Bíblia, em profecia, ela fala de besta, não é um xingamento. Porque na nossa linguagem popular, no português, costuma, às vezes, quando uma pessoa está brincando, até de forma descontraída, o que ele fala? Ah, seu besta. Não é isso? Não é essa a conotação da profecia bíblica. Quando a Bíblia está tratando de besta, ela está querendo dizer de quê? Um poder, um rei, um reino, uma nação, um determinado país, né? Esse que é o significado da palavra besta em profecia, tanto em Daniel quanto no livro de Apocalipse. Que mesmo naquela época já a palavra em si significa um animal, né? Exatamente. Então a palavra besta, o significado, muito bem lembrado, irmão. O significado direto dela é o quê? É um animal. A besta, ela é um animal. Existe até uma arma também que é chamada de besta, né? Ela tem uma coronha e ela tem um arco onde a pessoa aperta um gatilho e dispara uma flecha. Aquilo também se chama uma besta. Mas a palavra besta na Bíblia é uma referência a um animal, qualquer um outro animal feroz. Seja leão, seja urso, seja um leopardo. É uma besta, né, na linguagem bíblica. E esses animais, dentro da profecia, eles significam o quê? Eles significam uma nação. Aquele animal, aquela besta, ela está representando uma nação. Por exemplo, vamos passar para o próximo aqui slide para a gente olhar isso de forma mais didática. Uma recapitulação aqui da história. O profeta Daniel descreve a sucessão dos reinos mundiais no capítulo 2, com o símbolo de uma estátua sonhada por Nabucodonosor. No capítulo 7, os mesmos impérios, em sua sequência na história, são descritos pelo profeta com o simbolismo de animais, ou seja, bestas. Então, enquanto que no capítulo 2 de Daniel, esses impérios eles são tratados como uma classificação de algum metal, desde o mais valioso até o menos valioso, do ouro, da prata, do bronze, do ferro, até chegar no pé misturado de ferro e barro. Isso no capítulo 2 de Daniel. No capítulo 7, essa mesma forma didática de falar desses impérios, desses reinos mundiais, é usada a linguagem de algum animal, que na Bíblia é chamado de quê? Como muito bem lembrou o irmão Heber, de besta. Então a Babilônia, a cabeça de ouro, qual que é a besta representada por ela? Leão. Um leão. Mas vocês já viram um leão com asa? Não. Então é realmente um animal bem estranho, né? Bem comum. Então ele é chamado de uma besta. Tá? E nem vai ver, porque não existe, nunca vai existir, né, irmão? Nem no céu. O urso representa qual império? Qual império que veio aqui logo na sequência da profecia? Medo-Pérsia, que foi do ano de 539 a.C. até o ano de 331. Que é representada pelos peitos e braços de prata, tá? Isso aqui é só uma recapitulação. Não vamos poder fazer um estudo muito detalhado mostrando por que isso se cumpriu em cada período desse da história. Quem tiver mais dúvidas, quiser mais informações, nós podemos dar um outro estudo mais aprofundado depois, até algum livro que fala sobre o assunto, tá?
E assim por diante, irmãos, até chegar aqui a terceira besta, que é um leopardo de 4 cabeças e 4 asas, que representa a Grécia. E depois da Grécia, qual que foi o império mundial que dominou depois da Grécia? O Império Romano, né? E o Império Romano, ele é classificado no capítulo 7 de Daniel como que animal? Terrível e espantoso. Um animal terrível e espantoso. Mas é o quê? O leão é terrível e espantoso? Mas é um animal que a gente o quê? Conhece. Você sabe que é um leão. O urso é um animal terrível e espantoso, te coloca medo. Se você bater de frente com ele, você vai ter medo do leão? Do urso? Vai. Mas ele tem uma classificação zoológica. Dentro da zoologia, o urso é um animal identificável. Você olha para ele, presencialmente, ou num vídeo, ou em alguma figura, você consegue identificar o que é um urso. Mas o quarto animal, ele era possível identificar? Não. Só falava que ele era o quê? Terrível e espantoso. Ele tinha mais o quê? Na cabeça. 10 chifres. E o que mais que ele tinha? Dentes de ferro. E garras de ferro. E onde esse animal passava, ele o quê? Destruía. Então ele era um animal que pavoroso. Isso foi uma representação do Império Romano na história? Foi. Por que foi? Roma ele era boazinha com as cidades, as nações, os países onde ela invadia? Ela não era boazinha. Ela destruía. Ela fazia pedaços. Foi um dos impérios mais cruéis na história. Vocês têm conhecimento de que na Babilônia alguém crucificava durante longos quilômetros à beira das estradas, cheio de cruz e com pessoas crucificadas? Vocês têm conhecimento de que na Babilônia se fazia isso? Não. Vocês têm conhecimento de que na Medopécia se fazia isso? Os romanos faziam isso. E eles faziam coisas piores, que eu não vou nem mencionar aqui para não espantar vocês. Então era realmente o quê? Uma besta, um animal, um poder terrível e espantoso. E o mais impressionante é que antes desse poder surgir, hoje nós sabemos, mas no tempo de Daniel ele não sabia que ia surgir esse império. Ele não tinha nem noção que ia surgir esse império, mas foi mostrado para ele. Ó, vai surgir um outro reino, depois do reino da Grécia, que foi o último que ele pôde saber o nome, né? Que até no livro de Daniel ele fala do reino da Grécia, né? A luta entre a Medopécia e a Grécia. No capítulo 8, se não me engano, de Daniel, ele fala ali, quando os dois bodes se chocam ali, ele descreve os dois. Mas o romano ele não chegou a mencionar no livro dele. Ele não chegou a saber. E hoje, séculos e milênios após isso daí, nós sabemos, porque a história ela mostra para nós que depois da Grécia, de Alexandre o Grande, né, que dominou o mundo inteiro, e as 4 cabeças ali representam os 4 generais que quando ele morreu não deixou descendência, foi os 4 generais que assumiram cada uma parte do império ali, né, grego. Depois dessa nação, surgiu aí então no cenário de domínio mundial o Império Romano, essa besta, né? Vamos para o próximo então, porque isso aqui é só uma introdução, não quero me demorar muito nesse assunto aqui. Início da supremacia papal. O Império Romano, quarto animal de Daniel 7, ao perder sua supremacia por volta do 5º século depois de Cristo, sobreviveu no poder através do catolicismo romano, tendo na pessoa do bispo de Roma a perpetuação do poder de Pontifex Maximus, que era exercido pelos imperadores. Tá? Então aqui agora nós vamos fazer um link, nós vamos fazer uma ligação e uma continuação da história. E aqui eu faço um parêntese, tá? Até pelos que estão presentes e até para quem vai assistir depois. O que nós vamos falar a partir de agora aqui não é nada contra os católicos. Não é nada para ofender. O nosso objetivo não é ofender ninguém. Por quê? Porque eu digo que até mesmo no meio dos católicos tem pessoas mais sinceras e verdadeiras no que elas acreditam do que em outras religiões. Tem pessoas até mais dedicadas
aquilo que eles acreditam do que em outras religiões. Então o que eu vou mostrar aqui é algo que ao longo da história foi profetizado e pode ser confirmado pelas próprias enciclopédias, pelos próprios livros de história, isso pode ser confirmado, com escritos de pessoas que não falaram nada a ver defendendo a religião deles, historiadores, né? Defendendo ali, mostrando ali ao longo da história como essas coisas aconteceram. Então vamos fazer um resumo aqui do que nós acabamos de ler. O Império Romano, ele teve duas fases. Quando ele começou a perder o prestígio, após ali Cristo, né, a gente sabe que Cristo foi crucificado sob Pôncio Pilatos, que era um imperador romano ali da Judéia, não era um imperador geral lá na Itália, mas era um governador ali da Judéia. E após aquele período ali teve também a destruição do templo, que nós tratamos na palestra passada que nós tivemos aqui, né, da Grande Tribulação. Também o templo de Jerusalém foi destruído pelos romanos, né, o imperador Tito, ele invadiu lá Jerusalém, destruiu o templo, e muitos judeus foram executados naquele momento, e o sangue deles corria como rios nas ruas de Jerusalém, a história conta, né? Então quando passou tudo isso, e quando por volta do quarto século o Império Romano começou a perder o seu prestígio, o seu poder mundial, porque o que a gente viu na profecia? Cada reino ele tinha um início, tinha um período de supremacia, e depois tinha o quê? Um fim, onde outro reino ganhava a supremacia mundial. Semelhante a hoje, quem hoje é a potência mundial? Estados Unidos. Mas quem está ameaçando essa supremacia? A China. Está vendo como é fácil perceber essas coisas na história? Até no nosso momento? No passado também é a mesma coisa. Então, quando o poder romano dos imperadores, que mataram muitos cristãos, jogava nas arenas, né, para as feras, os leões comerem, crucificava, não foi só Jesus que foi crucificado não, o próprio Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, né, e vários outros cristãos também foram crucificados. Quando esse império ele foi decaindo, perdendo o poder mundial, surgiu um outro poder de dentro desse, que passou o quê? A exercer um poder também mundialmente sobre muitas pessoas na face da terra. É bom lembrar porque quando ela perdeu essa supremacia, era somente poder praticamente político civil. E pagão, que a religião principal pagão, deles era o paganismo. O pagão. Agora, quando surge esse novo chifre, aí, aquele pequeno chifre que surge, né? Então, ou seja, aí já entra o poder religioso a nível mundial. Exatamente. Então é aqui que nós vamos ter, meus irmãos, eu vou mostrar agora para vocês aqui algumas evidências, vou mostrar fotos, aqui eu vou mostrar achados arqueológicos, são coisas que mostram para nós claramente essa transição de poder, Então, e aqui eu faço agora um novo, não é um parênteses, é um anúncio. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. O irmão preparou os kits? Já está dentro dos plásticos? Prepara para mim que no final da palestra eu vou fazer perguntas. Tá? E aqueles que responderem vão ganhar um brinde. São 5 kits principais, né? Contendo um livro e um DVD. E depois os outros kits só um DVD, né? Que se tiver mais perguntas, se tiver mais pessoas interessadas. Não podemos trazer muito material, porque está muita burocracia viajar de trem agora, só pode trazer 2 volumes, até o tripé da minha câmera teve que ficar para trás, meu padrasto levou no carro, porque eu não pude trazer. E eu trouxe só 5 livros, mas se não der para todos que querem, depois a Jaqueline pode, eu mando para ela e ela traz aqui para vocês, tá bom? Que foi um livro que o Senhor me concedeu o privilégio, né, de preparar ali um estudo demonstrando algumas das coisas que eu não vou conseguir falar nessa palestra, mas no livro vocês podem ter acesso, tá bom? Então, quando o poder pagão de Roma, vamos dizer assim, que adorava os ídolos, outros deuses, quando esse poder ele foi diminuindo, ele foi saindo de cena, os imperadores, eles tinham um título chamado Pontifex Maximus. Alguém aqui sabe o que é esse
esse título de Pontifex Máximo, não é a pergunta ainda do brinde, não. As perguntas dos brindes vai ser dado no final. Alguém sabe o que significa o termo Pontifex Maximus? É um termo em latim. Pontifex significa pontífice e Maximus é máximo, é o topo, né? Posição mais alta. Oi? Posição mais alta do poder, no caso. A posição mais alta de poder. Mas a própria palavrinha, ela traz escondido um significado. Quando eu falar, vai ser fácil para vocês entenderem. O que é uma ponte? A irmã lá atrás pescou. É uma coisa que liga. Uma coisa que liga. Então, o Pontifex Maximus era aquele homem que, na pessoa do imperador romano, fazia uma ligação, uma ponte entre as divindades pagãs e o povo. Resumindo, ele era o sumo Sacerdote. Ele era o sumo sacerdote. O imperador romano ocupava a função de sumo sacerdote dentro do paganismo. É ele que mandava. É ele que era o maioral. Quando o Império Romano foi perdendo seu prestígio mundial, esse título foi transferido, sabe para quem? Pode colocar no próximo slide, fazendo favor. Vamos ler esse texto aqui e segura essa dúvida aí que eu já vou mostrar aqui achados arqueológicos que demonstram isso. Pode ler para mim, por gentileza, irmã? Contudo, embora o Império Romano de fala latina tenha deixado de existir no século V, algo nascera dentro dele e acabaria por se beneficiar tremendamente de seu prestígio e de sua tradição. A metade latina da Igreja Católica, ela viveu enquanto o Império morria porque apelou às mentes e aos desejos dos homens, porque possuía livros e um grande sistema de professores e missionários para se manter unida, fatores mais poderosos do que qualquer lei ou religião. Ao longo do século IV e V, enquanto o Império desmoronava, o cristianismo ia afirmando um domínio universal na Europa. Ele conquistou seus conquistadores, os bárbaros. Quando Átila parecia estar disposto a marchar sobre Roma, o patriarca de Roma interveio e fez o que nenhum exército teria condições de fazer. O convenceu a voltar, fazendo uso da pura força moral. Pode continuar no próximo. O patriarca ou papa de Roma reivindicava ser o líder de toda a igreja cristã. Agora que não existiam mais imperadores, ele começou a adotar títulos e direitos imperiais. Assumiu o título de Pontífice Maximus, principal sacerdote sacrificial dos domínios romanos, o mais antigo de todos os títulos que havia desfrutado os imperadores. Uma breve história do mundo. Então, irmãos, quem escreveu esse texto aqui? Foi um adventista? Não. Foi um batista? Foi um católico? Foi um presbiteriano? Foi um luterano? Foi um assembleiano? O homem que escreveu isso aqui não tem ligação nenhuma com religião. Vocês sabem quem é H.G. Wells? Sabem quem é H.G. Wells? Escritor inglês. O irmão lá falou. Ele é um escritor inglês. Por coincidência, nem foi pensado. Eu tenho aqui um livro dele, H.G. Wells. A foto dele está aqui na... Esse homem foi um jornalista e escritor inglês que viveu no fim do século XVIII e início do XIX. Melhor, no fim do XIX e início do XX. Esse livro aqui, A Conspiração Aberta, Diagramas para uma Revolução Mundial, é um dos livros dele. Ele tem outros. Esse daqui, Uma Breve História do Mundo, é um livro assim, grosso assim, mas ele é de bolso. E é um livro onde ele faz um resumo da história. E o que é que ele citou aqui? Que quando o poder romano começou a perder prestígio, quem começou a ganhar prestígio e até sobrepujar o prestígio do Império Romano? Quem? Cristianismo. Foi o cristianismo. Foi o poder do cristianismo. Porque quem estava ameaçando o Império? Quem que os imperadores estavam matando para poder ver se freava esse poder? Os cristãos. A gente precisa matar esses cristãos, porque daqui a pouco eles vão ameaçar a nossa religião, o paganismo. Quanto mais matava, mais aumentava. Quanto mais matava, mais Aumentava. aumentava.
Então, quando o Império Romano foi perdendo poder, foi perdendo prestígio, as outras tribos bárbaras foram dominando, quem foi crescendo cada vez mais? Era aquele que eles estavam querendo destruir, querendo matar, que foi o cristianismo. Só que aqui entra um detalhe que é falado aqui por ele, ó. O patriarca, ou papa de Roma, reivindicava ser o líder de toda a igreja cristã. Ele reivindicava esse posto. Agora que não existia mais imperadores, ele começou a adotar títulos e direitos e quê? Imperiais. Que era lá dos imperadores no passado. E que título é esse que ele cita aqui? Pontifex Maximus. Então agora eu vou mostrar isso para vocês em descobertas arqueológicas, irmãos. E quando eu falo essas coisas, eu falo de coisas que até pouco tempo atrás eu mesmo não sabia. Eu mesmo não sabia. Eu tenho certeza que pessoas aqui também não sabiam, a maioria de vocês não sabia. Quantos aqui não sabia disso? Levanta a mão. Quantos não sabiam dessa questão do Pontifex Maximus? A maioria das pessoas, tá vendo? Não sabia. Eu não sabia. Eu achava que o Papa era só um líder da religião, mas não sabia que esse negócio de Pontifex Maximus ele tinha herdado dos imperadores romanos. E aí eu comecei a pesquisar. E sabe o que eu descobri? Vou mostrar para vocês aqui agora, nos próximos slides, o que eu descobri. Essa aqui é a capa do livro, tá? Se vocês quiserem depois pesquisar e ler. Eu coloquei uma foto dele aí também, pode passar. Do H.G. Wells, mas eu já mostrei no livro ali. Pode passar. Então aqui eu descobri isso aí, ó. Sabe o que são isso aí? Moedas. Moedas. Os imperadores romanos no passado, o que eles faziam? Lembra que Jesus ele falou assim, quando pediram para ele pagar o imposto, ele perguntou assim, de quem é a imagem que está nessa moeda? De César. O que eles falaram? Daí a César, que é a César. Aqui, ó. Está escrito aqui, não dá para vocês verem, está escrito César aqui, ó. E aqui do lado está escrito Pontifex Maximus. Agora aqui do lado está uma outra moeda. Que moeda é essa? Léo 13. Leão 13, né? Papa Leão 13. E aqui do lado escrito Pontifex Maximus. Pontifex Maximus. Então isso aqui é uma prova histórica, é uma evidência histórica dessa transição de poder entre o Império Romano e a liderança do cristianismo. Tá? Agora, vamos desmistificar algumas coisas. Eu estou querendo dizer com isso que só por causa disso, esse Papa ou qualquer um outro está condenado ou vai para o inferno? Não, estou querendo dizer isso. Eu estou mostrando aqui a história, a evidência histórica. A questão se alguém vai para o céu ou vai para o inferno, vai se perder ou vai se salvar, isso é com quem? Com Cristo. Isso é com Deus. Isso é com Deus, com Cristo, né? Eu não posso julgar aqui o imperador A, B ou C, ou o Papa A, B ou C. Eu estou mostrando a evidência histórica dessa transição de poder. Mas aí agora vem a pergunta. O que essa transição de poder tem a ver para nós hoje, que vivemos no século XXI? Nós vamos saber até o final da palestra, nós vamos saber. Tá? E vamos ver então mais algumas evidências. Imperadores romanos, aquela moeda lá ela já tá mais nítida. Olha, tem aqui as iniciais do imperador e tem aqui escrito César. Melhor, as iniciais aqui é um P e um M, de Pontifex Maximus. Tá? E aqui a moeda de Johannes Paulus II, escrito abreviado, né, Ponte Maximus, que é o João Paulo II, a moeda dele também. Então, os papas, eles não são somente líderes o quê? Religiosos, mas eles também exercem o quê? Um poder de chefe de Estado. O Papa, ele é um soberano de um chefe de Estado, que é o Estado do Vaticano. Então, ele também manda cunhar moedas, ele manda fazer selos, né? Essa é uma prerrogativa dessa função governamental que os líderes do cristianismo eles têm, tá bom? Pode passar o próximo. Então aqui eu vou mostrar para vocês, nessa enciclopédia Universal,
que também são livros de história, preparados por historiadores. Não tem nada de religião aqui. Essa é uma coleção, tá, com vários volumes. E eu pesquisando lá em casa, eu tenho essa coleção, eu pesquisando o significado da palavra Pontifex Máximo, eu descobri e tirei essa foto aí, ó, para colocar para vocês. Então tá escrito lá, o pontífice era um membro do conselho de autoridades que supervisionava as atividades religiosas da antiga Roma. O conselho determinava quando ocorriam as festividades e feriados religiosos. Os romanos consultavam-no para saber se atividades planejadas estavam de acordo com a lei sagrada. O Pontifex Maximus, Pontífice Máximo, a mais alta autoridade religiosa, chefiava esse conselho. Mais tarde, o cargo passou a ser exercido pelo imperador. Os pontífices eram designados por toda a vida. Na Roma Antiga eram designados pelo rei. Nos últimos anos da República eram nomeados pelo conselho e eleitos por uma assembleia. Originalmente o conselho tinha 4 membros. Aproximadamente na década de 40 tinha 16 componentes. O pontífice é uma das designações de quem? Do Papa. Tá? Então essa aí um texto de uma enciclopédia que mostra aí essa questão do Pontifex Maximus, o Papa então sendo o próximo poder após o quê? Após o Império Romano, né? Pode passar. Então aqui também é uma referência da Wikipedia, eu não vou ler, depois se vocês quiserem ler, vocês podem ler, tá? Aqui só fala que o pontífice, né, ele é um membro, um clérigo, né, um sacerdote, e ele assume um cargo, um posto religioso, né, e outras coisas mais. Vocês podem consultar só a título de referência. Então, quando você acessa o site do Vaticano, você encontra lá também o quê? Departamento das Celebrações Litúrgicas do Sumo Pontífice, que é a mesma coisa do Pontifex Maximus. O que é o Sumo Pontífice? É o principal, aquele que está acima dos outros. Existem outros sacerdotes, né? E o Sumo Pontífice, ele está acima dos outros, tá? Então lá no site do Vaticano, então eles assumem que o Papa, ele realmente exerce a função de Sumo Pontífice. Então não é só algo que a história comprova, que as enciclopédias comprovam, que os achados arqueológicos, as moedas comprovam, mas também a própria igreja, a própria liderança da igreja comprova que o líder máximo do cristianismo, um dos títulos dele é o quê? Sumo Pontífice, sumo sacerdote. Agora eu quero pedir aqui o irmão Enio, que lê bem alto pra gente, para poder sair aqui na filmagem. Quem é o nosso sumo sacerdote? Lê para nós aí, irmão, por favor. Pode ler também na Bíblia, Hebreus 2, 14 e 18. Ah, tá. Quem tiver a Bíblia e quiser acompanhar, pode abrir, tá? Hebreus 2, 14 e 18. Então nós vamos ver agora, irmãos, na Bíblia, quem é o nosso sumo pontífice. Por quê? A Bíblia, ela fala que nós temos um sumo sacerdote. Mas será que é alguém aqui da terra? Vamos ver o que esse texto vem falando para nós. Hebreus 2, 14 a 18. Isso. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote... Para ser o quê? Fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados.
Então quem é esse aí que sofreu sem merecer para ser o nosso sumo sacerdote? Jesus Cristo. Vocês entenderam, irmãos? Então isso aqui é algo, assim, que não é para desmerecer as pessoas de outras religiões, de outros credos. Tem até pessoas que não são da Igreja Católica, mas são de outras religiões, que até o líder deles são chamado reverendo. Eu vou falar isso? Quem é o único digno de reverência? Jesus. Né? Somente Deus e Cristo, né? Irmão? Irmão, podia falar alguma coisa? Não, né? Não, eu não. Só que hoje, ô Mateus, o Papa ele se coloca numa posição tão elevada de Pontifex Maximus mesmo, porque todo governante, quando eleito, tem que dirigir-se a ele. Então, ou seja, ele se coloca acima de qualquer governante do mundo. Sim. Né? Então, ou seja, até nessa questão aí, ele se coloca superior. A questão de ofensa, eu acho a questão de ofensa, eu acho que a gente não deve preocupar com isso, porque as pessoas estão cientes de que as religiões são antigas. Eu, por exemplo, eu fui católico. Nasci no berço católico, que fui católico até na idade de 20 e poucos anos. Eu frequentava bem a igreja lá, participava, participava dos rituais que tinham lá. Uhum. Até que eu fui oferecido ao estudo bíblico dentro da igreja adventista, aceitei. Sim. Porque na realidade a Bíblia Sagrada ela é um livro que Deus concedeu para todos os povos. Então se as pessoas se ofendem com os temas bíblicos, a ofensa não é a você, nem a mim, nem ela está se ofendendo com o próprio Criador. Então por que se ofender? Porque essa mensagem era para todos os povos. Sim. Sua correção, com educação, Exatamente. com elevação. Exatamente. Então, irmãos, vamos passar para o próximo slide, que nós vamos ver aqui mais alguns exemplos dentro da arqueologia que mostram isso. Por exemplo, essa moeda é a moeda de quem? Do Gregório XIII. E lá está escrito o que aqui, ó? Ponte Máximos. Tá vendo? Tem até aqui no verso da moeda, volta um pouquinho, fazendo favor. No verso da moeda tem até o que? O desenho do que aqui, ó? É um desenho de um bode aqui, né? É um desenho de um bode escrito aqui alguma coisa aqui, ó. Então isso aqui é algo histórico, é arqueológico, essas moedas existem. Eu até entrei num site lá que você consegue comprar algumas moedas dessas. Você consegue comprar. Quer ver? Pode passar. Ó, muitas moedas dessa vem até com um negocinho aqui em cima para você pendurar. Ó, tá escrito aqui, ó, Pio XI. E tá escrito o que aqui do lado? Ponte Max. Pontifex Maximus. Então mostra que os líderes do cristianismo, eles assumiram o quê? O poder que era do imperador romano, né? Pode passar. Então aqui tem uma outra moeda. Pode ir passando agora, eu vou mostrar várias moedas aí. Ó, várias moedas. Vocês podem colocar depois no Google. Pode fazer a própria pesquisa de vocês. Só vocês colocar Pontifex Maximus. Vocês vão achar várias moedas, né? Aqui, ó, temos uma ilustração do Papa Pio XII carregado num trono. Tá vendo? O Pio XII é um desse aqui que tem uma moeda dessa aqui. E está escrito Pontifex Maximus, tá? Aquela ali é do João 23, essa aqui é do João 23 também. Agora vamos para essa pergunta aí. Você sabia, pode passar, que o papado e a França têm uma relação de amor e ódio desde o século VI? Alguém sabia disso? Quem sabia, levanta a mão. Vou ficar com a minha baixada porque eu não sabia. De quê? Alguém aqui sabia que o papado e a França têm uma relação de amor e ódio desde o século VI? Século VI, hein? Há muito tempo. Alguém sabia disso aqui? Eu li no Grande Conflito. Você leu no Grande Na realidade, Conflito? o Grande Conflito, mas a edição nossa. Ah, é tá. a Grande Controvérsia. Eu já li o Grande Conflito 5 vezes e nunca tinha me atentado para isso. Por que o título da palestra é As Duas Bestas e a Relação De amor e ódio. de Amor e Ódio? É agora que nós vamos entrar no tema. Aquilo ali foi só a introdução. Deixa eu ver o horário aqui como que tá. Fica tranquilo. 10h46. Então vamos estudar sobre essa relação aqui. Vaticano, o papado e a França. Para ver como que funciona. Que relação de amor e ódio é essa? A gente tem que saber para a gente, né,
se posicionar dentro do contexto histórico em que nós estamos vivendo, né? Pode passar. Então os francos, o início da França, ela foi com a divisão do Império Romano em 10 nações, os 10 chifres, de Apocalipse 12, 3 e 13, 1. Um desses chifres, ou reinos, foi o reino quê? Dos francos, a atual França. Tá? Então essa é a origem germânica que fixou-se na atual França a partir do século V. Por incrível que pareça, os germânicos são muito associados aos alemães, mas também os fundadores do Império Franco também foram germânicos. Depois que foi dividindo mais a Alemanha, que foram os germânicos, e os franceses, que se tornaram francos, depois franceses, né? Pode ir para o próximo. Então a primeira relação é essa daqui, ó, Clovis e a supremacia papal. A primeira relação ela começa com amor ou com ódio? Com amor. Por que ela começa com amor? Pode passar. Porque o rei Clovis e o papado, para que o poder papal, para que o líder do cristianismo, que comandava o cristianismo espalhado pelo mundo inteiro, para que ele ganhasse supremacia no mundo, ele precisou do apoio de quem? De um outro poder, que foi o poder dos francos. Tá? Então o primeiro é considerado o primeiro rei, porque ele foi o primeiro que unificou as várias tribos francas. Ele foi o primeiro que unificou todos eles sobre um único reinado, que foi Clovis. Então acredita-se que o reino dos francos teve início nas primeiras décadas do século V. Todavia, os relatos não são confirmados e têm aspecto de mito sobre a fundação da dinastia merovingia. Um desses reis, Cláudio, teria sido o primeiro a conquistar terras na Gália, mas esta seria uma condição verdadeira mais à frente. Os francos conquistariam cada vez mais terras e mais poder sobre os galo-romanos. O nome da dinastia dos merovingios provavelmente está relacionado a um dos filhos de Cláudio, que é Meroveu. Um de seus sucessores, que foi Clovis, esse da moeda aqui, ó, foi responsável por consolidar vários reinos francos e encerrar o controle romano na região de Paris, expandindo seu domínio, expandindo seu reino até os Pirineus. A conversão de Clovis ao cristianismo no final do século V aproximou os francos do Papa. Os filhos de Clovis continuaram a expansão territorial e chegaram a cobrir a maior parte do território francês atual. Então tá a fonte ali, ó, infoescola.com. Vocês podem pesquisar lá, colocar no site Infoescola, né, os francos, ou o reino dos francos, vocês vão ter esse detalhe aí. Então nós vamos ver aqui em outra enciclopédia, ó, que esse rei, o rei Clovis, ele foi de fato o primeiro rei franco. Foi o primeiro rei dos francos a unir todas as tribos francas sobre um único governante, alterando a forma de liderança de um grupo de chefes tribais para um governo de um único rei e assegurando que o reinado era passado para os seus herdeiros. Ele é considerado o fundador da França, que seu estado lembra geograficamente quando de sua morte, e da dinastia merovingia, que governou os francos durante os 2 séculos seguintes. Foi ainda o primeiro bárbaro a se tornar católico após a queda do Império Romano do Ocidente. Essa fonte aí é do Wikipedia. Então, esse rei, o rei Clovis, ele não era católico. Ele era pagão. Ele adorava vários ídolos, vários outros deuses do paganismo. E aí o que aconteceu? Quando o cristianismo ele estava crescendo, o cristianismo ele foi crescendo muito. Então, um homem, para governar, ele precisa do quê? Do apoio quê? Popular, não é isso? Alguém consegue governar sem apoio popular? Não consegue. Então, esse rei, ele era pagão, mas a maioria dos seus súditos era o quê? Era cristãos. Aí a pressão foi tanta que até a esposa dele, ela era cristã. Então ele tinha pressão não só do povo, mas dentro da sua própria casa. Então a pressão foi muito grande. E esse rei, então, ele se converteu ao cristianismo. Ele largou o paganismo de lado, se converteu ao cristianismo e ele começou a ajudar, então, o líder do cristianismo a fazer o quê?
a lutar contra os outros impérios que não eram o quê? Que não era cristão. O primeiro imperador que ajudou o líder principal do cristianismo a fazer isso foi esse imperador aqui, tá? Samuel. Era o cristianismo como sendo o quê? Como sendo o catolicismo principal, né, da época, porque naquele tempo não existia igreja luterana, não existia igreja batista, não existia igreja adventista, não existia igreja assembleia, não existia igreja universal. Naquele tempo o cristianismo era o quê? Catolicismo. A religião oficial, vamos dizer assim. Existia outros pequenos que não concordavam, mas nem era muito reconhecido. Mas o cristianismo era basicamente o catolicismo, chefiado pelo Papa, né? Pelo Pontífice Máximo. Seria a Grécia, tipo... Os pagãos seriam até romanos mesmo, pessoas de Roma, mas que adoravam outros deuses. Tipo que adorava ídolos. Eles faziam as estátuas e adoravam aqueles ídolos ali, né? Os ídolos pagãos, vamos dizer assim. Agora, o ano de 538, ele ficou muito marcado na história por causa do início dessa supremacia do pontífice romano, do bispo de Roma, do chefe da Igreja Católica. Por quê? Esse texto aqui ele vem nos informando. Como vimos anteriormente, isso aqui anteriormente é o artigo, tá? Depois eu posso passar o artigo para vocês, eu tenho o link dele aqui. Como visto anteriormente, muitos eventos importantes ocorreram durante o período anterior a 538, preparando o caminho para a supremacia papal da Idade Média. Embora Justiniano, que foi o imperador romano, Justiniano era imperador romano, embora Justiniano houvesse reconhecido oficialmente em 533 a primazia eclesiástica do Papa, a Igreja de Roma ainda não tinha liberdade política para exercer essa supremacia. Desde a queda do Império Romano, em 476, Roma estava sempre sob domínio de um rei ariano. E agora, se eu perguntar para algumas pessoas aqui, eu tenho certeza que elas vão conseguir me dizer quem são os reis arianos. Alguém poderia falar para nós? O que é um rei ariano? Eles eram contra o papado, né? Não. Não somente isso. Mas eles tinham o Eles tinham da- uma crença em Deus diferente do quê? Deus único. Do cristianismo. É isso mesmo, justamente. Então o cristianismo oficial romano, ele ensinava que Deus era de uma forma, E eles não aceitavam, né? mas os arianos, ele ensinava que Deus era diferente daquilo que o cristianismo falava. Então esse que era o rei ariano. Então sempre tinha Foi a reeliminação deles. Isso, exatamente. Então aqui fala dos Érulos. Os Érulos, que era uma dessas tribos, que o Império Romano ele foi dividido em 10 tribos. Os Érulos eram uma dessa tribo, que depois essas tribos se tornaram países da Europa. Os Érulos dominaram Roma até o tempo em que o seu rei Odoacro foi assassinado por Teodorico, que foi um outro imperador, em 493. Em 534, os Vândalos, que foi outra tribo ariana que discordava do cristianismo oficial, foram completamente derrotados por Belisário e seu exército. Mas Roma ainda não havia sido libertada do domínio dos ostrogodos, que também eram o quê? Eram arianos também. Em realidade, Roma, de acordo com Hodgkin, que é um historiador, foi bloqueada por 374 dias durante 537 e 538, pelo grande cerco dos ostrogodos. Então os ostrogodos foram cercados pelo rei... como é que fala aqui? Foi bloqueado, aqui não cita, né? O rei, talvez um pouco mais aqui à frente cita. Eles foram bloqueados em Roma, então os ostrogodos invadiram Roma, e eles foram bloqueados pelas outras tribos, né, cristãs ali coligadas, e isso aconteceu por 374 dias. Foi um cerco que aconteceu entre 537 e 538. Por volta de 12 de março de 538, os godos resolveram abandonar seu cerco a Roma. Erwin Wolfram esclarece que no dia 21 de junho de 538, Belisário deixou Roma. Pouco antes, Narses, com 7.000 homens, desembarcou em Picenum, provavelmente no porto
de firmum fermo. A superioridade numérica dos godos era agora uma coisa o quê? Do passado. Então aqui só corrigindo que eu fiz uma explicação errada. Os ostrogodos que fizeram o circo, né? Sobre Roma, e depois eles foram embora, né? Eles abandonaram. Por conseguinte, em 538, pela primeira vez desde o fim da linhagem imperial ocidental, a cidade de Roma estava livre do domínio de um reino que? Ariano, que era um reino que pensava diferente do cristianismo maior, né? que dominava o maior número de cidades, países, enfim. Então foi em 538 que Roma ficou livre desse domínio de um reino ariano. Isso não significa que naquela época o Império Ostrogodo sucumbiu, mas a sepultura da monarquia ostrogoda na Itália foi cavada pela derrota desse circo. Então tá todas as referências aí, tá vendo esses números, a 75? É de onde foi tirada a referência histórica desses artigos, vocês podem confirmar depois. Essas três nações, elas não concordavam com aquilo que o Papa falava, né? Isso. É porque, eu estou te falando assim, porque lá em Raposa, a gente tem um rapaz chamado Martini, ele prega muito profecia, sabe? E ele nunca falou esse detalhe, depois que eu fui descobrir o porquê. Eu não tinha oportunidade de falar com ele, mas eu vou falar com ele do porquê, que ele vai, sabe, você pode explicar o porquê que esses arianos foram expandidos, foram mortos, né? Mas foi por causa disso. Os que não foram mortos, o que aconteceu com eles? Eles se converteram ao cristianismo oficial, vamos dizer assim. Eles abandonaram o pensamento que eles tinham antes e passaram a pensar como o cristianismo geral, chefiado então pelo Pontifex Maximus. Oi? Nessa época aí, o Roma está querendo trazer a trindade pagã para o cristianismo. Exatamente. E essas três tribos aí criam no Deus único, criam exatamente. do Pai. Então estava sendo uma pedra no sapato. Sim. Onde eles Sim. construir. Exatamente. Foi daí que surgiu tudo isso, né? Essa Aí foi dos 10 chifres. confusão. Foi dos 10 chifres. Pode passar. Um pouco mais pra frente a gente vai dar alguns detalhes a mais, né? Talvez eu estou me poupando um pouco de falar algumas coisas, mas um pouco mais pra frente a gente vai entrar em mais alguns detalhes. Então agora é a segunda relação entre essas duas bestas, que são o quê? Dois poderes, duas nações, que vocês já perceberam que é o quê? É o poder do cristianismo, que mandava em muitas nações, era até maior do que só uma nação ou outra, e o poder de quem? Da França, que no início foram o quê? Os francos, né? Então aqui agora nós vamos ver a relação que, se no início foi uma relação de amor, agora nós vamos ver uma relação de muito amor, não foi pouco, foi muito. E quando eu comecei a pesquisar isso na história, irmãos, até chegar hoje, onde está acontecendo, envolvendo esses mesmos dois poderes, eu fiquei impressionado com isso. Porque eu percebi um padrão se repetindo. E quando eu vi que esse padrão ele se repete, eu vi que realmente tem alguma coisa por trás disso, né? Então a própria enciclopédia aqui, Delta, olha o que ela fala dos estádios pontifícios. Ó. Lê para mim, por favor, irmã, para poupar um pouco a minha voz. Pegada onde? De cima ou do dos estados pontifícios. Os estados pontifícios eram as terras da Itália sobre as quais a Igreja Católica teve antigamente um poder temporal civil. Hoje a Igreja tem poder temporal apenas sobre a cidade do Vaticano. De 756 a 1870, os papas tiveram um controle direto sobre várias províncias e cidades, inclusive Roma, da Itália Central. Esta área era chamada de Estados Pontifícios. Pepino o Breve, rei dos francos, foi quem doou parte do território ao Papa Estevão II. Carlos Magno, sucessor de Pepino, aumentou-o. Em troca, o Papa Leão III coroou Carlos Magno imperador e lhe deu o apoio da Igreja para sua campanha de controle da Europa Ocidental. Aí tá bom. Vocês entenderam o que está escrito aqui? Vocês entenderam? Não? Vou resumir. Aqui entra em cena alguns imperadores franceses. Carlos Magno, sucessor de Pepino o Breve, que foi outro imperador francês. Tá? Então o que aconteceu? Hoje, o cristianismo oficial, vamos dizer assim, na pessoa do pontífice máximo, chefe máximo do cristianismo,
ele controla qual território no mundo? Qual que ele é o chefe de Estado daquele território? O Vaticano. Nessa época aqui, o que é que esse texto está falando? O líder máximo do cristianismo, ele chefiava vários outros territórios na Itália. A região territorial onde ele era imperador e ele mandava, era muito maior do que hoje. E quem foram os que mais beneficiaram ele para ganhar esse domínio territorial? Os imperadores franceses. Por isso que eu falo que é uma relação de muito amor. Ele deu terras. Ele falou assim, ó, tá vendo esse estado aqui, desse tamanho de Minas Gerais aqui, ó? Isso aqui é sua conta agora. Você vai mandar. É isso que esse texto aqui está falando. E aqui não foi pastor que escreveu isso aqui. Não foi um pastor de uma igreja adventista, presbiteriana, luterana, ninguém. Isso aqui é história. É a história que mostra isso para nós. Então, o Carlos Magno, sucessor de Pepino, ele aumentou ainda o território que o imperador anterior tinha dado. Então, se o Pepino ele falou assim, ó, vou dar aqui para você, chefe da Igreja Católica, vou dar aqui para você um território do tamanho do estado do Espírito Santo. Quando chegou o Carlos Magno, falou assim, eu vou te dar um território maior, vou te dar agora aqui Minas, Rio de Janeiro. Vocês estão entendendo o que aconteceu? Então foi uma relação de muito amor, de pouco amor. Muito. Eles estavam ali bem, o quê? Entrosados. Antes o imperador Franco lá, que ele era pagão, e pela pressão ele se converteu ao cristianismo, nós vimos que ele tinha dado algum território? Não deu. Ele só deu o apoio o quê? Só deu o apoio se convertendo, ele foi batizado. Deu ali verbalmente o apoio e a supremacia. Só que agora aqui, os próximos imperadores franceses, o que eles fizeram? Eles deram território e eles deram apoio ainda militar para as campanhas religiosas que existiam, tá? Então depois esse rei aqui é reforma, mas nós vamos ver depois, porque antes da continuação desse texto nós vamos ver algumas coisas a mais aqui. Pode passar. Então aqui só didaticamente para mostrar para vocês a relação de amor entre os dois poderes aqui, ó. Este imperador Franco doou vários territórios ao Papa no século VIII, aumentando a supremacia papal. Então aqui lá é a foto do Pepino Breve, né, que é um monarca franco. E na época dele o Papa era o Papa católico Estevão II, tá? Que era o Papa naquela época. Pode passar. Agora aqui, aquele segundo imperador que foi falado, Carlos Magno, aquela ali é uma ilustração dele. Ó. Antes do Papa Leão III, as relações do imperador Carlos Magno com o Papa Adriano I também foram bem estreitas e amorosas, como pode ser percebido na obra de Lacatre, página 330. Isso nós vamos ver. Então esse Papa aqui era o Papa católico da época, o Adriano I, na época do Carlos Magno. Tá bom? Pode passar. Então esse Lacatre que eu citei para vocês, é esse aqui, olha. É esse aqui, ó. É o autor desse livro aqui, ó. Maurice Lacarte, Os Crimes dos Papas, Mistérios e Iniquidades da Corte de Roma. Então aqui aumentou um pouco mais, vai dar para ler. Esse livro, pessoal, é um livro bem detalhado. Recomendo que vocês leiam, tá? É um livro que há muitos anos eu queria ler, desde uma vez que eu vi ele na rodoviária de São Paulo. Eu vi esse livro numa livraria, Os Crimes dos Papas. Eu fiquei curioso, né, para ler esse livro. E passou-se muitos anos e eu não achava esse livro. Aí eu consegui encontrar. E esse livro ele fala dessa relação entre os papas e o Império Francês, né? E ele fala aqui, ó. Vou ler aqui desde esse parágrafo aqui, ó. Logo, enquanto durou o cerco de Pávia, Carlos Magno fez uma viagem a Roma para assistir à celebração da festa da Páscoa e para conferenciar com o Papa. Adriano, prevenido de sua chegada, recebeu com grandes honras os magistrados da cidade, as companhias da milícia, o clero, eu creio que eles quiseram escrever ali o clero, mas está escrito claro, né? O claro revestido com as vestes eclesiásticas e as crianças das escolas, levando ramos de bucho de oliveira, avançaram entoando hinos ao encontro do monarca francês. Então olha como ele foi recebido, né?
Logo que viu a cruz e as bandeiras, Carlos Magno apeou do cavalo com os senhores que formavam o seu numeroso cortejo, caminharam todos a pé até a Basílica de São Pedro. O sumo pontífice de pé, cercado de bispos, de padres, de diáconos, esperava o monarca no limiar do templo. Aumenta um pouquinho, fazendo favor. Eu parei aqui, né? Carlos Magno inclinou-se profundamente, beijou mesmo os degraus da Basílica. Olha só a reverência. Um imperador francês, se ajoelhou diante da Basílica, beijou os degraus primeiro. Em seguida, abraçou o pontífice e, tendo-lhe oferecido a mão, entraram juntos na igreja e prostraram-se diante do túmulo do apóstolo. A conferência começou depois das orações. Os dois aliados juraram, presta atenção nisso aqui, ó, juraram reciprocamente uma amizade e uma paz passageira. Foi isso? Uma amizade e uma paz até que o próximo rei entre no trono. Foi isso? Qual é a palavra que está aí, irmão? Aqui no finalzinho. Uma amizade é uma paz invioláveis. O que é uma coisa inviolável? Não pode ser quebrado, né? Não pode ser quebrado. E na presença de uma numerosa assembleia, confirmaram seus tratados com juramentos o quê? Então eles tinham ali tratados entre os dois, né? O líder principal do cristianismo da época e o imperador francês. Carlos Magno renovou a doação que fora feita a Estevão III, por ele próprio, e por Pepino, seu pai. O seu capelão e o seu notário tiraram uma cópia que ele assinou. Os bispos e os senhores assinaram-na igualmente. E depois de colocada no altar de São Pedro, juraram todos mantê-la. Por este ato, os pontífices tornaram-se possuidores, lá em cima agora, mais um pouquinho. Aí, da ilha de Córcega, das cidades de Bardi, de Régio, de Mantua, do exarcado de Ravenna, das províncias de Veneza e de Ístria, e dos ducados de Spoleto e de Benevete. Olha os territórios aí que são falados, né? Antes da partida do rei Adriano, Adriano fez-lhe presente do código dos cânones da Igreja Romana e das decretais. O Papa Adriano fez o quê para ele? Deu de presente para o imperador francês o quê? Código dos cânones da igreja. O código dos cânones da Igreja Romana e das decretais. O que era isso? Os documentos oficiais do cristianismo, as leis do cristianismo da época. O que são os cânones da igreja? São as leis da igreja. Então o Papa ele deu de presente esses cânones da igreja e as decretais. Como quer dizendo o quê? Implicitamente, ele não falou, ó, isso aqui você tem que seguir, isso aqui é nosso acordo, né? Vamos parar por aqui, senão a gente vai, né, tomar muito tempo. Vamos para o próximo slide. Então, eram esses dois aí, ó. Essa leitura que nós fizemos é do Carlos Magno e do Papa Adriano, tá? Então, é mais um pouco da relação de amor, né? Este imperador aumentou os territórios dados pelo anterior, em troca o Papa Leão III coroou Carlos Magno como imperador e lhe deu apoio no controle da Europa Ocidental, tá? Então, sempre era uma troca. O imperador francês fazia algo pelo Papa e o Papa fazia o quê? Fazia algo pelo imperador francês. Vocês entendem por que é colocado, eu intitulei como uma relação de amor e ódio? Até agora nós vimos o quê? Amor. Só amor. Só amor. Só muito amor. Mas daqui a pouco nós vamos ver o ódio. Agora vamos abrir agora em Apocalipse 18:3. Apocalipse 18:3. Vamos ler esse texto sempre tendo em mente o quê? Os poderes dessa terra. Isso assim, é uma coisa até natural, né? Vamos colocar o exemplo aqui do casal.
Se só um demonstrar amor, se só um for carinhoso, se só um fizer por onde, vai dar certo, irmão Luiz? Tem que ter o quê? Tem que ter uma cumplicidade, né? De mão dupla. O amor precisa existir de ambos o quê? Os lados. Então essa relação de amor que existia entre esses dois poderes, ela envolvia o quê? Envolvia comércio, envolvia ganho de território, envolvia domínio militar e expansão territorial, uma série de coisas. Então agora em Apocalipse 18, 1 a 3, nós vamos ver como que isso que nós vimos na história, ele se cumpre dentro da profecia. Quem vai ler pra gente? Então até então a gente viu que os dois tinham um objetivo, né? Tanto os reis tinham algo que ele queria, que o poder papal tinha. Sim. O poder papal tinha algo que ele queria. Então eles tinham que ser submissos um ao outro. Exatamente. Esse é. Exatamente. Irmãos, deu exatamente 1 hora já. Eu me equivoquei. Eu precisei fazer algumas explicações prévias, né? E tal, que não estava no meu planejamento da palestra. E já deu 1 hora de palestra. Se vocês quiserem que continue até meio-dia e a gente encerra, tendo acabado ou não, a gente faz. Ou se vocês quiserem que a gente continue a parte da tarde, a gente faz também. Podemos continuar? Pode. Então vamos continuar. Quem vai ler para nós? O irmão Luiz vai ler. Passados esses acontecimentos, vi descer do céu outro anjo, que possuía grande autoridade, e a terra se iluminou com seu esplendor. Então ele bradou com poderosa voz: caiu a grande Babilônia, tornou-se habitação de demônios, canto de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de toda ave impura e detestável. Porquanto todas as nações beberam do vinho da cólera da sua prostituição. Os monarcas da terra se prostituíram com ela, e os negociadores da terra se enriqueceram à custa do seu luxo extravagante. Palavras pesadas, né? Mas eu vou tentar explicar isso aqui de uma forma bem compreensível. Quando alguém vai procurar uma prostituta, eu sei que tem crianças aqui, mas o termo da Bíblia fala sobre isso, a prostituição. Ele vai querendo uma coisa, mas em troca ele tem que fazer o quê? Outra coisa. Pagar. Ele tem que dar outra. É assim que funciona. É. Por que a Bíblia fala que existiria uma grande Babilônia? Qual foi o primeiro império que nós vimos lá atrás? Babilônia. Que era a cabeça de ouro? Babilônia. Era a Babilônia. Esse poder mundial, ele foi sendo o quê? Transferido de geração em geração para outros o quê? Outros governantes. Outras nações, outros poderes. E ali em Apocalipse fala que quando chegasse no final, quando não ia ter mais poder, que ele ia ser o último, ia ser necessário o quê? O povo, ao saber, ao ver que essas coisas tinham acontecido, devia fazer o quê? Aqui, ó. Caiu. Eu acho que o sai dela está no verso 4, né? Verso 4 fala o quê? Retirai-vos dela, povo meu. Por quê? Porque a todas as nações beberam o quê? Do vinho da ilha da sua fornicação. E os reis da terra, o que nós vimos os reis da terra ali fazendo? Fornicar com ela. Nós estamos vendo, irmãos, aqui, se eu fosse falar sobre essa relação com todos os reis da terra, eu estou falando só com relação ao rei de um país. Se eu for falar aqui de toda a Europa e do mundo, desde o passado até hoje, nós vamos fazer mais do que uma semana de oração, né, irmão Henrique? Que é muito conteúdo. Todo governador de um país, quando ele ganha, por exemplo, ele tem que ir lá e se render ao Papa e tudo mais. Então essa prostituição, ela ainda continua. Então é uma relação o quê? De toma lá, dá? Irmão, isso que o Enio falou, ele está no grande conflito, porque o papado, ele exige, né, todos os governantes do mundo, por trás de sua fidelidade ao país e tudo, acima disso vem sua fidelidade ao Papa. Primeiro o Papa, depois seu país, depois seu... Exatamente. Se curva é um Papa. Então vamos lá, irmãos. Eu vou tentar correr um pouco agora para a gente ganhar tempo.
Quem ainda está nela, nós já falamos, né? O que fala em Apocalipse 18, 5, 4 e 5? Sai. E teve um momento, irmãos, que eu, mesmo não estando na igreja católica, mesmo estando na igreja adventista, o irmão ali citou o exemplo dele da igreja católica, eu cito o meu exemplo da igreja adventista. Quando eu vi a corrupção, a adulteração doutrinária que aconteceu lá dentro, o que eu tive que fazer? Que foi a situação de muitos aqui. Sair. O termo igreja, eu estava até conversando com o irmão Anísio, a palavra igreja, ela vem do grego, que significa eclésia, que significa o quê? Sair para, parece até redundante, né? Sair, logicamente, é para fora, mas o significado que é dado é isso, sair para fora. E em Apocalipse fala que o povo de Deus, o verdadeiro, ele vai sair o quê? Da grande Babilônia. O que é a Babilônia? A palavra Babilônia significa confusão. Confusão religiosa. Um ensina de um jeito, outro ensina de outro. Um fala que está certo, o outro fala que está certo, que é o outro que está errado, mas eles estão tudo juntos. É isso que eu acho, é isso que eu acho estranho. Porque um fala assim, não, a nossa que está certa. Aí o outro fala assim, não é a nossa que está certa, é a minha. Mas eles estão juntos. Ele faz as coisas junto, ele faz campanhas junto. Ele vai distribuir alimento, ele junta as igrejas, várias igrejas, e vai junto. Fazer passeata, tudo isso. Por que a profecia é chamada a Grande Babilônia? Porque o termo Babilônia significa confusão. Peraí, você está ensinando de um jeito, você é do outro, você é do outro. Mas vocês estão tudo junto? Entende por quê? Então esse aqui é o chamado de Deus agora para o povo dos últimos tempos. Não é entrar, é sair. Agora a continuação lá, ó, da reforma, né? Quando fala da reforma, o poder político do Papa foi declinando gradualmente. Em 1860, os estados pontifícios tornaram-se vassalos de Vítor Emanuel II, que foi coroado rei da Itália, em 1861. Somente as terras imediatamente em torno de Roma permaneceram sob o controle o quê? Da igreja. Então ela começou a perder o poder. Quando? Olha aqui o ano, ó, que é dado. 1860. Aqui começa a relação de ódio. Vai escutando o que aconteceu. Tornaram-se vassalos de Vítor Emanuel II, que foi coroado rei da Itália em 1861. Somente as terras imediatamente em torno de Roma permaneceram sob o controle da igreja. Em 1870, Vítor Emanuel tomou Roma pela força e pediu aos cidadãos que votassem se queriam ou não que a cidade se tornasse a capital de uma Itália unida. O povo votou pela aceitação da monarquia italiana. Logo em seguida, o Papa Pio IX se trancou no Vaticano e se considerou um prisioneiro. Os papas que lhe sucederam seguiram a mesma política durante quase 60 anos. Foi então criado um Estado Pontifício Independente em 1929, através de um acordo entre Pio XI e o governo italiano. O acordo foi chamado de Tratado de Latrão e suas partes principais são as seguintes. O tratado reafirma o princípio contido no primeiro artigo da Constituição do Reino Italiano, pelo qual a religião católica apostólica romana é a única religião oficial da Itália. O tratado reconhece a plena propriedade, domínio exclusivo e jurisdição soberana da Santa Sé sobre o Vaticano, como este se constitui no presente. Tá, gente? Então aí é a informação da enciclopédia Delta Universal também, que vai passar para o próximo, que mostra para nós como que eles foram perdendo esse domínio territorial e como depois eles recuperaram o do território ali do Vaticano. Então agora nós vamos entrar no período quê? Da relação de quê? De ódio. Napoleão Bonaparte e a queda papal. Quem foi Napoleão Bonaparte? General. Foi o imperador. O general era o Berthier, que era o general dele. Berthier executava as ordens. Exatamente. O Napoleão Bonaparte, ele foi um imperador de onde? França. Da França. Por quê? Eles não tinham uma relação de amor? Nós vamos agora começar a ver, irmãos, O porquê desse ódio, né? o porquê desse ódio, o porquê dessa perca de supremacia do papal. Tudo estava profetizado. Por incrível que pareça, Deus já tinha revelado isso lá no passado para Daniel Você vê que e para João. você começou falando lá, em 538,
Aí entra a profecia dos 1260 anos. Exatamente. Finaliza aí. Exatamente. Então, esse detalhe histórico é pouco detalhado, que imperadores franceses foram responsáveis pela ascensão e pela queda do papado. Irmãos, eu fiquei mais de 30 anos dentro da igreja adventista. Eu nasci num berço adventista. E eu não sabia disso aqui. Infelizmente não Eu não sabia que os imperadores franceses... O que a igreja muitas vezes fala? Foca mais no Papa, né? Coloca o Papa como se fosse o mais errado. Mas não coloca essa relação aqui, ó, entre os imperadores franceses e a ascensão, o crescimento do papado, do cristianismo, e também a sua queda. E muito menos o que está acontecendo hoje, em nossos dias. Que eu espero que dê tempo de mostrar. Vamos pro próximo. Eu sei todas as regras disso. Então aqui só uma breve descrição histórica, tá? Eu não vou ler pra gente ganhar tempo. O que aconteceu em 1796, entre 1796 e 1798? A queda de Roma. O Papa, ele perdeu seu poder. Esse general francês, ele invadiu o seu general, esse imperador, ele mandou seu general Berthier invadir o Vaticano, tirou o Papa do poder, pegou o Papa e ainda fez algo mais humilhante ainda com ele, que eu também não sabia em todo esse tempo que eu estive na igreja adventista, eu não sabia. Esse general, ele pegou esse Papa da época, que foi o Pio VI, e sabe o que com ele? Viajou com ele pela Europa inteirinha, humilhando ele. Vocês sabiam disso? Alguém que sabia disso? Eu sabia. Você sabia disso? Você estudou na história? É, porque tipo assim, na escola não, porque eu sempre gostei muito desse negócio de história, eu pesquiso. Aí, ó, tá vendo? Uma criança sabia algo que eu, por esse tempo da igreja, não sabia. Glória a Deus. Tá vendo, irmãos? Então, o imperador francês, ele viajou com esse Papa Pio VI pela Europa inteirinha, fazendo um tour, mostrando para ele agora quem é que estava o quê? No poder. Quem diria, né? Uma relação de tanto amor no passado agora se transforma em quê? Uma relação de ódio, Samuel. Mas qual foi o motivo do ódio? O motivo do ódio? Esse tempo foi o tempo da chamada Revolução Francesa. Você já estudou essa parte na história? Napoleão parece que era ateu, né? O que a Revolução Francesa fez? Deus não Existe. acabou com a religião. Queimou muitas Bíblias. Tá? Então, o momento da Revolução Francesa, onde o lema deles era o quê? Liberdade, igualdade e fraternidade. Era um grito de liberdade contra a opressão de quem? Da igreja. Contra a opressão religiosa. Que controlava, que dominava. Parece que esse lema aí é dos maçons também, né? Esse lema é o lema dos maçons. E Napoleão Bonaparte era um maçom. Vocês vão ver algumas fotos dele assim, ó. Sabe o que significa isso aqui? A mão dentro da roupa? Vou mostrar pra vocês aqui agora. Daqui a pouco. Então tem a parte das 2.300 anos, as duas testemunhas, tá? Eu vou procurar resumir, irmãos, porque senão não vai dar tempo. O que é que fala a profecia de Apocalipse 11? É uma profecia que coloca a França como o quê? Como a besta que surge do abismo. Você pode ler Apocalipse 11 lá, você vai ver que surge uma besta do abismo. E essa besta, o que ela ia fazer? Ela ia... as duas testemunhas, que hoje aí o pessoal, os evangélicos em geral, acha que são duas pessoas que vão surgir agora no final dos tempos. Não é nada disso. Essa profecia já até se cumpriu. Que é o Velho e o Novo Testamento. Que é o Velho e o Novo Testamento. São duas testemunhas. Uma antes de Cristo e uma depois. Essas duas testemunhas, a profecia fala que elas profetizariam durante 1260 anos. Mas como? Vestida de saco e cinza. Que seria o quê? Seria o controle que a igreja faria na Bíblia. Não deixaria o povo ter acesso à Bíblia. Você quer saber a vontade de Deus? Assiste a missa. Só escuta a missa, não precisa ler a Bíblia. Só escuta a missa.
E um próprio monge da Igreja Católica, que foi Martinho Lutero, quando descobriu a Bíblia, o que aconteceu? Ele viu que tinha algumas coisas ali que não estavam combinando. Que não estavam combinando. Aí ele bateu de frente e aconteceu o que aconteceu, né? Então esse é o cumprimento da profecia. Então quando fala ali, ó, no grande conflito, os períodos aqui mencionados, 42 meses e 1260 dias, são o mesmo, representando igualmente o tempo em que a Igreja de Cristo deveria sofrer opressão de Roma. Os 1260 anos da supremacia papal começaram em 538 de nossa era e terminariam, portanto, em 1798. Nessa ocasião, um exército francês entrou em Roma e tomou o prisioneiro Papa, que morreu no exílio, posto que logo depois fosse eleito o novo Papa, a hierarquia papal nunca pôde desde então exercer o poder que antes possuíra. Então está aí no Grande Conflito, página 266, né? Agora, relativamente às duas testemunhas, é basicamente o que nós já falamos, né? É a lei de Deus, né? A tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, né? Ela que dá testemunho da verdade. Esse texto aí está mostrando a respeito disso. Então agora sobre a besta que sobe do abismo, aí no texto de Apocalipse 11, 5 a 8, fala aqui, ó, quando acabarem o seu testemunho, qual que seria o tempo onde ela daria o testemunho, vestida de pano de saco e cinza? Durante quantos anos? 1260 anos. A Bíblia existia, dá o seu testemunho, mas de forma o quê? Bem limitada. Com perseguição. Quando os valdenses saíam para espalhar a Bíblia, eles iam anunciando e iam vendendo a Bíblia como se fosse a coisa mais normal. Ela ia escondida dentro da roupa. Eles iam levar a mercadoria deles para vender, mas era algo muito restrito. O interessante, Roberto, é que até 1798 não se compreendia profecias. Exatamente. Também. Então, ou seja, aquela visão de Daniel que deu, sela o livro e guarda que é para o tempo do fim. Exatamente. A partir dessa época agora é que começaria a se entender. Começa a se entender a profecia. Exatamente. Então, quando acabasse esse testemunho, irmãos, isso aqui é algo que raramente a gente se atenta. A besta que sobe do abismo lhes fará guerra e vencerá e os matará. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde nosso Senhor também foi crucificado. Nós vamos ver então quem é essa Sodoma e esse Egito. Aqui no Grande Conflito, a página 273 e 274, vai ser dito o quê? Que essa besta que sobe do abismo é o poder ateísta que governou na França durante a Revolução, o reinado do terror. Desencadeou contra Deus e sua palavra uma guerra, como jamais será testemunhado. Então entende por que a França também é uma besta? Só que eu desconhecia isso. O que ele sempre fala? Babilônia foi uma besta. Medo-Pérsia foi uma besta. Mas a França também foi uma besta. É falado em Apocalipse, capítulo 11, é confirmado no livro Grande Conflito, que essa besta que surge do abismo. Por que abismo? Abismo dá uma ideia de ateísmo. Exatamente, dá uma ideia de ateísmo, né? De negação total de Deus. Porque esse é o propósito de Satanás e os seus anjos, não é negar a Deus completamente? Por isso que fala a besta que surgiu do abismo. Aí agora o que eu descobri agora lendo outro livro. Inclusive na França, nessa ocasião, foi decretado por lei, né? Pela Assembleia Legislativa, não existir Deus. Exatamente. E foi colocada uma mulher como deusa da razão, eles passaram a cultuar aquela mulher que era uma prostituta, né? Uma nova vista panorâmica das sociedades secretas na história. Muito já foi dito nesse livro aí, o Governantes Invisíveis e Sociedades Secretas. Olha o que é dito. Muito já foi dito da ação frequentemente ignorada, mas poderosa daquelas sociedades secretas que dominam o mundo. Falou-se, por exemplo, da franco-maçonaria e de seu inegável papel na gênese da Revolução Francesa. Mas além da maçonaria, precisou-se procurar outros grupos cujo número de adeptos era muito mais restrito e cujos poderes temporais eram importantes e temíveis. É o caso dos Iluminados de onde? Da Bavária, nos fins do século XVIII. Que é mais conhecido hoje em dia como os Illuminatis, né?
A vertiginosa ascensão ao poder de Napoleão Bonaparte só pode ser compreendida lembrando que ele foi ajudado pelo poder oculto, entre aspas. O imperador, de fato, foi maçom. E também foi alto dignitário de outras ordens fraternais muito mais fechadas. Entre elas a Fraternidade Hermética de Luxor, que ele conheceu na época da campanha egípcia, a Ordem dos Iluminados, na qual o general Bonaparte alcançou o mais alto grau. Olha isso, irmãos. Napoleão Bonaparte tinha o mais alto grau dentro da Ordem dos Illuminati da Bavária. É interessante ler a esse respeito o terceiro volume de Histoire de la Franc-Maçonnerie Universelle, um livro francês, de Gerard Servanesco, no começo do qual está produzido fantástico trecho onde Napoleão relata, com todos os pormenores, a cerimônia de iniciação dele. Olha isso. Tudo nos deixa crer que o destino de Napoleão mudou e boa sorte abandonou-o completamente quando, de dócil executor de planos secretos, ele deixou-se levar pela vertigem da ambição pessoal. Pode passar. Então aí nós temos a confirmação nesse livro aí, ó, Governantes Invisíveis. Ali a mãozinha do Napoleão está onde? Você sabe o que significa isso? Não? Vou mostrar para vocês. Pode passar. Por que a mão escondida dentro da roupa? Napoleão e a mão. Essa é uma explicação dada em um site do Google. No Google você procura lá e eu encontrei essa explicação. Essa foto é literal do Napoleão? É uma foto, é um desenho, uma pintura baseada na imagem dele. Em grande parte dos retratos de Napoleão, o imperador aparece com as mãos sobre a barriga. Qual é o motivo? Ele sentia dores provocadas pelo câncer no estômago, que segundo alguns historiadores podia ser também úlcera ou... Alguém cai nessa história aqui? Alguém aqui cai nessa história? Então vamos ver uma outra opção? Vamos ver uma outra opção? Porque ele estava meio alto aí. O que dava dor de estômago só na hora de tirar a foto? Só na foto. Na foto você abaixa a mão. Ou será que sempre, 100% do momento, ele ficava com a mão ali dentro? Vamos ver. Será? Todos esses tinham câncer, úlcera ou hérnia no mesmo lugar? Todos esses homens aí, ó, tinham câncer, úlcera ou hérnia no mesmo lugar? Todos esses aqui, ó. George Washington, fundador dos Estados Unidos. Karl Marx, fundador do comunismo. Os partidos aí de esquerda hoje, no mundo inteiro, cultuam esse camarada aqui, ó. Tirando foto lá com a mãozinha dentro da roupa. Friedrich Nietzsche, que foi um autor conhecidíssimo no mundo inteiro, que ele lançou a famosa frase aí dos ateus: Deus está morto. Esse cara aqui, ó. Esse aqui que eu não conheço quem é. E esse outro do lado aí, quem é? Deixa quieto, eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês. Eu coloquei uma foto maior dele depois. Tem um outro aqui, tem vários aqui. Tá? Deixa eu ver se eu encontro mais um conhecido aqui, ó. O Stalin, até o Stalin, com a foto com a mão dentro da roupa. O Napoleão, Barack Obama, com a foto dentro da roupa. Charles Darwin, quem foi Charles Darwin? Criador da teoria da evolução, com a mão na roupa. Mozart, o famoso músico Mozart, com a mão dentro da roupa. Pode passar o próximo. Então aqui nós temos agora, irmãos, uma própria explicação num site maçônico. Isso aqui eu não fui perguntar para a pessoa que é de qualquer outro lugar. Eu fui ver dentro da própria fonte da maçonaria, um site da maçonaria, falando o que significa isso aí, ó. Maçonaria, a mão oculta. Pode passar. Pode. Quem é aquele ali do lado ali? E lá nós não conseguimos ver lá atrás. Quem é esse aqui, ó? Com a mão dentro da roupa? Francisco. Não, eu quero saber o nome dele, não o título que ele assumiu depois. Tá, o... o argentino Jorge Mário Bergoglio. Que depois adotou o nome de Papa Francisco. Ele está com a mão dentro da roupa naquela foto ali. Será que todos esses homens, meus amados, têm problema no estômago ou úlcera no mesmo lugar? Não. Vamos ver o que o site da maçonaria diz então sobre isso.
O ritual de iniciação a este grau reencena o retorno a Jerusalém, de maioria excelente, 3 maçons que foram mantidos em cativeiro na Babilônia. Eu não vou passar toda a cerimônia e simbolismo, porque eles não podem passar. Não pode passar. Os maçons não podem passar. Eles são proibidos. Mas aqui eles estão assumindo o que é isso aqui. Mas aí um ponto iniciado é convidado a aprender uma senha secreta e um sinal de mão. Isso é uma senha. É uma senha. A fim de passar por uma série de véus. A imagem seguinte mostra o sinal de mão necessário para atravessar o segundo véu, conforme documentado no livro ali do ritual maçônico. Pode passar. Então tá lá a figura, a ilustração. Ó. Tá vendo? Não pode deixar isso. Então, irmãos, esse sinal dentro da roupa é um sinal maçônico. Ali tem o link, tá? Depois, se vocês quiserem essa palestra, quiser confirmar tudo que eu estou falando aqui, ela está toda com os links das referências do site. Esse é um site da maçonaria, explicando que esse é um sinal maçônico. Se é um sinal maçônico, todos os homens que nós vimos aqui mostrando, tirando foto com esse sinal, são o quê? São maçônicos. Tá? Agora, o que significa? Por que a mão dentro da roupa? A mão oculta. A mão não fica escondida? A mão que controla o mundo. A mão escondida. Você acha que é o fulano de tal lá que você votou, que é o presidente, que ele está fazendo, mandando, fazendo e acontecendo? Existe uma mão oculta. Existe um governo oculto que controla os rumos de todo mundo. Chega até a arrepiar, irmãos, quando eu penso nisso. Porque quando a gente descobre essas coisas, a gente deixa de ser enganado, de ficar iludido achando que a gente está escolhendo quem tá comandando. E a gente não escolhe nada. Tá? Olha o que diz esse texto aqui do mesmo livro, Governantes Invisíveis e Sociedades Secretas. Sobre a cidade e governo subterrâneo em Paris. Lê para mim, por favor, irmã. Evelyn Piaton, uma inglesa que conhece profundamente a história secreta da França, oferece uma interpretação completamente diferente daquela que sempre foi considerada uma brincadeira do cardeal. Na opinião dela, existia um soberano secreto, o verdadeiro invisível chefe da França. Seu trono estava disfarçado na região de Fontenelle, um dos mais antigos sítios ocultos do território francês, onde, segundo uma antiga tradição, vinha dos druidas. Está escondido o ingresso de uma ampla cidade subterrânea anterior ao dilúvio. Mas, segundo uma tradição diferente, existiria outro sítio privilegiado onde se encontraria o segundo trono do soberano secreto da França, a ilhota de Tobelaine, que se encontra exatamente em frente ao Monte Saint-Michel. Jean-Marc Reber terminou sua história das doutrinas esotéricas com essas palavras: por sua força de ação no plano ideológico, os esoterismos regem o mundo. Não haveria final por cima e além dos governantes visíveis, um grupo de governantes invisíveis. Nossa resposta é necessariamente afirmativa. Não podemos esquecer as enigmáticas palavras, os 72 que regem o mundo, pronunciadas por Huntenau, enquanto estava morrendo. E por cima destes 72, talvez estariam os 9 desconhecidos superiores, misteriosos, amos de toda a terra, cuja existência Guittard tentou esclarecer. Irmãos, resumindo, debaixo da França existe, segundo essa citação, tá? Então aqui cabe o quê? Cabe cada um ser prudente, tá? É uma informação que foi dada. E pelo que nós temos acompanhado na história, a França tem um peso na história mundial. Então é algo a se considerar. A França existe uma cidade subterrânea. E nessa cidade estão realmente os seres que controlam os rumos políticos do mundo. É lógico que tudo com a permissão de Deus, né? A palavra de Deus, ela diz que o mundo jaz em quem? No maligno. Esses 72 o livro coloca como sendo extraterrestres. Mas nós sabemos muito bem quem são esses extraterrestres, né? São demônios. Uma classificação mais elevada. São esses 72 que estão nessa cidade subterrânea, na França.
e que controla os rumos do mundo inteiro, né? E aqui nós vemos também que a maçonaria, ela nasceu aonde? A franco-maçonaria, nasceu na França, né? Então muitas informações, elas batem. Quer ver uma informação que bate? Essa é aberta ao público. Você pode ir à França e visitar alguns túmulos subterrâneos que existem lá, onde existem milhares de crânios de caveiras. Existe um lugar lá chamado cemitério subterrâneo. Você pode ir, tirar foto, só que tem alguns lugares lá que são o quê? Proibido. Tem alguns lugares que são restritos. São proibidos entrar, tá? Então, recapitulando aqui, o início e fim dos 1260 anos de supremacia papal. Pode passar. Ascensão do papado em 538. Com o apoio de um rei franco, né? Que foi quem? Quem foi esse aqui? Primeiro rei franco. Vai recapitulando que no final eu vou fazer as perguntas. O Clovis, que foi o que ali? Segundo aquela ilustração, foi batizado, né? Depois você tem a queda do papado em 1798, pelo poder de um monarca, um tirano o quê? Francês, pode colocar. Que é uma imagem aqui totalmente o oposto agora, ó. Isso é que eu acho bonito, irmãos, na profecia. Onde que aqui mostra um soberano se inclinando aqui para receber o batismo. Aqui mostra um imperador tirando a coroa da mão do Papa e se coroando a si próprio. Vocês sabiam que Napoleão fez isso? Napoleão não aceitou o Papa colocar a coroa na cabeça dele. Ele pegou a coroa da mão dele e ele mesmo se coroou, irmãos. Isso nunca tinha acontecido em toda a história. Quem coroava os imperadores de Alemanha, Inglaterra, França, Itália, tudo quanto era lugar, era quem? Era o Papa, ele que colocava a coroa. Mas aqui Napoleão ele fez o quê? Ele quebrou essa tradição. Tá? Pode passar para o próximo. Então aqui agora nós vamos ver resumidamente, tá? Desde a cura da ferida mortal que foi dada no papado, a sua ascensão, né? Com o Tratado de Latrão, pode passar. Com o Tratado de Latrão, né? Ele recuperou a sua soberania e desde então a supremacia papal pelo mundo ela tem sido recuperada, né? O prestígio. Esses aí são exemplos de 3 papas que foram muito populares, né? Logo depois aí que Roma perdeu a supremacia e depois ela recuperou, ela foi recuperando até o ponto desses papas aí ganharem então prestígio novamente mundial, né? Vai passar. Então agora, depois da relação de amor que nós vimos, a relação de muito amor, depois a relação de ódio, agora vem o quê? Amor novamente. Com quem? Macron. Macron e Francisco. Alguém aqui tem conhecimento disso? Isso é algo do nosso tempo. Isso é algo do nosso tempo. Vamos agora para a parte final então agora. Durante a eleição de 2017, olha o que foi falado sobre o Emmanuel Macron. O que está escrito aqui? Messias? Messias? Messias o quê? Do meio. Quem é o Messias? Messias é Cristo. Por que os homens estão chamando o Emmanuel de Messias do meio? Não é de direita e não é de? Esquerda. É o homem para quê? Unir. Pode passar. Virão outros Cristos, né? A vitória de Macron. Aqui é só um gráfico, né, mostrando aqui a vitória dele, a supremacia dele sobre a segunda, 65%, né, em relação a ela, 34%, isso em 2017. Pode passar para o próximo. O que nós temos aqui então agora nessa notícia? Papa Francisco parabeniza Macron e pede que novo presidente trabalhe por uma sociedade que? Mais justa. Em Telegram, o Pontífice, né, também... Só voltar aqui na setinha anterior que ele volta. Em Telegram, o Pontífice também pediu que o mandatário francês dê atenção às pessoas em situações precárias e excluídas, de forma a contribuir para a cooperação e solidariedade entre as nações. Isso aqui é ruim? Não. Até eu sou favorável a isso aqui. Né? Olhar para aqueles o quê? Menos favorecidos. Menos favorecidos. São coisas boas. Tem muitas coisas boas. Eu não posso só chegar aqui e falar o lado o quê?
negativo. Tem que falar um lado positivo também. Tem muitas coisas boas, né? Agora, esse homem aí, que o Papa, logo quando ele entrou, ele pediu para ele, né, ser um líder mundial, que promovesse aí, então, a distribuição igualitária aí dos recursos e tudo mais. Ele foi considerado como o quê? Jesus, Júpiter, Luís XIV. Quem foi Luís XIV? Um Papa. Imperador francês. Um dos mais famosos. E Emmanuel Macron. O presidente da República, Emmanuel Macron, goza de raros elogios da imprensa. Um léxico que se inspira no vocabulário religioso, mitológico e monárquico. Viagem para Macrone. Né? Então, ele foi considerado como um Messias, como um Jesus Cristo, um Salvador. Tá? E isso são vários sites. Isso aqui é site, gente. Eu coloco o link ali, depois vocês podem pesquisar. Pode passar. Olha essa revista aqui, ó, Le Point. Júpiter ALC. Júpiter foi um deus pagão o quê? Grego. Que depois foi absorvido pelo Império Romano. Júpiter era um dos principais deuses do panteão grego e romano. E o Macron, colocando ele como um deus, diz, ele mesmo se intitulou querendo governar como Júpiter. Emmanuel Macron, tecnocrata salvador, contestado em França, mas admirado na Europa. Quem foi desrespeitado na sua própria nação, mas foi aceito fora? O profeta não é bem recebido na sua própria, mas fora. Quem foi esse? Jesus Cristo. Macron, tecnocrata, salvador, contestado na França, seu próprio país. Eu estou ficando louco ou isso aqui está mostrando que ele é uma espécie de quê? A capa daquela revista ali, revista The Economist, é uma revista de economia de forma mundial, de circulação mundial, ela é em inglês. Europe's Savior. Salvador da Europa? Que ele tá? Onde ele está andando? Peraí, volta um pouco lá. Onde ele está andando? Nas águas. E qual que é o pezinho que está lá submergindo lá? Qual que é o pezinho que está submergindo lá? É, 2 pezinhos assim. É de homem ou de mulher? De mulher, sapatinho. Quem é a outra nação da Europa que tem uma primeira-ministra que tem muito prestígio? Alemanha. Há muitos anos no poder já, a Angela Merkel. Pode passar. Emmanuel Macron se reúne pela primeira vez com o Papa Francisco. Pode passar. O presidente francês Macron e Papa Francisco têm longa reunião no Vaticano. O presidente da França, Emmanuel Macron, é acusado em casa de se afastar dos fundamentos seculares do país ao buscar uma aproximação com a igreja, o quê? Teve uma reunião excepcionalmente longa e cordial com quem? Com o Papa Francisco nessa terça-feira. Pode passar. Você passaria muito tempo conversando com uma pessoa que não tem planos importantes com ela? Faz sentido. Passaria? Não tem sentido, né? Pode passar para o próximo. Macron falou por quase 1 hora na biblioteca oficial do Papa no Palácio Apostólico do Vaticano. Tempo cerca de 2 vezes maior do que Francisco costuma passar com chefes de Estado ou governo. Isso aqui não foi eu que escrevi, não. É o link da matéria. Pode passar. No final da parte fechada da reunião, Macron deu a parte fechada. Tem uma parte aberta para fotos, jornalista, e tem uma parte fechada. Na parte fechada da reunião, Macron deu a Francisco uma cópia rara do livro de 1936, de Georges Bernanos, Diário de um Pároco de Aldeia. Pode passar. Eu li esse livro muitas vezes e me fez bem. É um livro que eu sempre amei muito, disse o Papa a Macron, que foi acompanhado por sua mulher, Brigitte, nas partes abertas da reunião. Pode passar. Nem a mulher dele só pode ficar nas partes abertas. A parte secreta foi só o Papa e o Francisco. Francisco deu a Macron um medalhão de Martinho de Tours, um santo do século IV, que é representado cortando sua capa pela metade para dar a um desabrigado no inverno.
Isso significa que a vocação daqueles que governam é ajudar os pobres. Nós somos todos pobres, disse Francisco a Macron enquanto dava o medalhão. Há 2 meses, Macron pediu por laços mais fortes entre o Estado e a Igreja Católica, em uma medida que críticos disseram cruzar a linha que tem mantido o governo francês livre de intervenções religiosas por... aproximando, irmãos, novamente. Por gerações, esses laços estavam rompidos, mas agora está aproximando. Tá? Beijo, abraço, carícia. Uma relação de amor ou de ódio? De amor. Vendo aí? Francisco e Macron, grande cordialidade com beijo final. Uma reflexão conjunta sobre a perspectiva do projeto europeu entre o Papa Francisco e o presidente da República Francesa, Emmanuel Macron. Ali um outro site agora, uma outra matéria. O Papa e Macron, os governantes refletem sobre os pobres. Mas peraí, só refletir funciona? Não funciona, não adianta nada. Na verdade... Esse Macron é um dos homens mais ricos da Europa. Será que ele está doando a fortuna dele para os pobres? Pensando na forma de solucionar. Na verdade, essa frase aí de ajuda aos necessitados é para chamar a atenção de todo mundo que eles vão fazer o bem, mas na verdade eles não fazem o bem. Exatamente, pode passar. Então, aí algumas imagens da reunião, tá? Deles aí lá no Vaticano, o primeiro encontro deles. Papa e Macron tem muitas o quê? Divergências? Convergências. Divergências? Eles brigam? Não. Eles são opositores? Muitas convergências sobre respostas a quê? A pandemia. Esse é um assunto, irmãos, que diz respeito até o momento que nós estamos vivendo. Isso aqui é uma matéria recente, de 24/4/2020. As ideias deles, até com relação às questões da pandemia, elas estão entrelaçadas. Estão andando, pensando, basicamente, pode passar. Aí é um vídeo. Claro, os dois são maçons e... É. O pessoal foi de lá. Vamos ver esse vídeo aqui, ó. Rapidamente. Esse vídeo eu peguei ele num canal chamado Última Hora. Se eu não me engano, o nome é esse. Não tem a mesma fé que nós. Algumas coisas não batem com a compreensão correta da profecia. Mas eu comecei a acompanhar esses vídeos porque sempre eles estão colocando essa convergência entre os dois. Tá? E o que eu quero explicar aqui, antes de concluir, porque a palestra eu não vou conseguir concluir, eu vou encerrar ela aqui. Tem poucos slides, mas o principal já passamos. Já. Quem é o maior anticristo de todos? Não. Esse é o nosso erro. Achar que o maior anticristo é o Papa. É o nosso erro é esse. Não é. Quem é o maior anticristo? Quem é o que quis se colocar no lugar de Cristo lá no céu? Receber adoração? Lúcifer. O principal anticristo, irmãos, é Lúcifer, é Satanás. A profecia que nós lemos em João fala o quê? Há muitos o quê? Anticristo. E às vezes a gente está focando num só. O anticristo é o Papa lá. Olha o anticristo lá. Estamos errados, irmão. Eu pensei assim muito tempo. Se eu fizer alguma coisa que está indo contra o que o Cristo disse ou ensinou para fazer, eu estou sendo o quê? Eu estou sendo anticristo. Porque eu estou me colocando contrário a... doutrina cristã. Contrário a Cristo. É. Cristã, é Cristo. Quem é o que mais se coloca no universo inteiro contrário a Cristo? Satanás. É Satanás. Isso precisa ficar bem claro, irmãos, na nossa mente. Pra gente não ficar... Porque às vezes a pessoa fala assim, tá falando que é o Macron, que é o anticristo, mas tá errado, é o Papa. Vamos começar lá de cima. O principal anticristo é Satanás. E quem vai imitar a volta de Cristo no final de tudo? Satanás também. Quem vai fazer milagres como se fosse Jesus para enganar? Satanás. Então quem é o anticristo principal? Mas o texto de João fala que há muitos o quê? E Satanás se revela pelos seus servos, né? Exatamente. Então, irmãos, o que eu tenho percebido? Quem estuda essa parte de anticristo é só adventista? Não.
eles precisam arrumar um anticristo para os evangélicos e para as outras pessoas que têm outras compreensões da profecia, não precisa? Esse aí é o que está se desenhando o maior deles. Emmanuel Macron. Porque o nome dele é o nome... E essa criança será chamada o quê? Emmanuel, que significa o quê? Ele tem 4 nomes, irmãos. Se vocês pegaram o significado de todos os 4, vocês vão ver um simbolismo. Esse Frederick significa príncipe da paz. O Emmanuel, né? Deus conosco. E o Macron significa marca grande. Várias coisas, o nome dele. Vocês viram aqui que ele já nasceu com um propósito, né? Então o inimigo ele é astuto, irmãos. Para ele enganar muitas pessoas, ele precisa criar um anticristo para um grupo, um anticristo para o outro. Para alguns dos católicos tem um anticristo. A Ellen White, olha lá, papista dos adventistas, ela é o anticristo. O nome da besta lá. Ellen White é a besta. Os evangélicos, eles entendem que vai ser um homem, um político no mundo que vai ocupar essa função de anticristo. Para os adventistas é quem? É o Papa. Se surgir outro que possa talvez incorporar alguma coisa nesse sentido, não é ele. O inimigo ele é astuto, irmãos. Ele cria embalagens, ele cria rótulos, ele cria cumprimentos de profecia para cada grupo. Depois junta tudo. E no final ele ainda vai aparecer como o quê? Como Jesus, porque os outros anticristos já surgiu. Aí ele vai vir como anjo de luz, brilhando, fazendo milagres, e vai enganar, se possível, quem? A visão fica limitada a X, a Y, exatamente. A W. Exatamente. E aí engana a muitos. Engana muitos. O objetivo é esse. Então eu vou encerrar por aqui. Tá?